Inundações e desastres ambientais custam bilhões ao Brasil todos os anos. Mas e se uma das soluções mais eficientes não viesse de obras de engenharia gigantescas, mas da própria natureza? Hoje, a gente vai analisar uma monografia muito interessante que mostra como uma técnica japonesa de reflorestamento está sendo usada lá no Pará para encarar esse desafio. Para a gente entender bem o potencial dessa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer a base acadêmica do estudo. Depois, a gente vai dimensionar o tamanho do problema dos desastres que ele quer resolver. Em seguida, vamos mergulhar na solução, que é o sistema Miyawaki, e ver os resultados práticos disso no Pará, para então discutir o impacto geral e as conclusões do autor. Bom, toda ideia inovadora precisa de uma base bem sólida, não é mesmo? Então, vamos começar pelo começo, entendendo de onde vem essa pesquisa e qual o rigor acadêmico por trás dela. Este estudo é uma monografia, escrita por Denison Coelho da Silva, com orientação do mestre e coronel Alexandre Umia Casarim. Ela foi desenvolvida no curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, agora em 2024. É um excelente exemplo de como a universidade se compromete a formar profissionais com visão crítica, capazes de contribuir de verdade com a sociedade. E olha, se esse tipo de conteúdo te interessa, já aproveita para seguir o canal, curtir e compartilhar. Ajuda muito a levar essa informação para mais gente. Agora que a gente já sabe de onde veio o estudo, vamos mergulhar na urgência por trás dele. Qual é o tamanho real do problema dos desastres ambientais no Brasil e, mais especificamente, na região amazônica? A dimensão financeira do problema é difícil até de imaginar. Segundo os dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o custo dos desastres no Brasil passou de 700 bilhões de reais em pouco mais de 3 décadas. É um número que não só impressiona, mas que praticamente grita pela necessidade de estratégias de prevenção mais eficientes. E quando a gente olha como esses custos se dividem, uma coisa fica bem clara. Como a tabela mostra, a seca, sozinha, é a maior fatia. Mas, se somarmos os desastres ligados ao excesso de água, chuvas intensas, enxurradas, inundações, juntos, eles representam um prejuízo gigantesco de mais de 230 bilhões de reais. Fica evidente que a gestão da água é um ponto central. Trazendo o foco para Belém, que é a área de estudo da monografia, a gente vê um padrão bem nítido. Os dados do mesmo ministério mostram que alagamentos e chuvas intensas são os grandes desafios por lá, somando quase 40% de todas as ocorrências registradas. Pois é, todo esse contexto, do Brasil inteiro até a realidade de Belém, nos leva diretamente à pergunta central que essa monografia busca responder. De que forma um método bem específico de restauração de florestas, o sistema Miyawaki, pode, na prática, ajudar a diminuir os riscos de desastres em um lugar tão desafiador quanto Belém? Diante de um problema desse tamanho, a pesquisa não aponta para mais concreto, mas sim para mais verde. A solução que ela propõe é fascinante, porque usa a inteligência da própria natureza. Vamos conhecer o sistema Miyawaki. O conceito principal aqui é o de soluções baseadas na natureza. Pensa assim, é como se a gente usasse uma tecnologia que a evolução vem testando e aprovando há milhões de anos para resolver os problemas de hoje. Em vez de brigar com a natureza, a ideia é ter ela como aliada, o que acaba gerando benefícios que vão muito além do problema inicial. E o sistema Miyawaki mostra isso na prática. Não é só sair plantando árvores de qualquer jeito, não. É um método, quase uma ciência, que começa estudando as espécies certas para aquele lugar, depois prepara o solo com muito cuidado e usa um plantio bem denso para acelerar a competição natural entre as plantas. E o resultado? Uma floresta madura em uma fração do tempo, que em apenas 3 anos já consegue se manter sozinha. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como esse sistema está sendo implementado lá no Pará? Agora é a hora de olhar para os dados. E os dados, que vêm do Instituto Amigos da Floresta Amazônica, mostram um fato bem interessante. Belém lidera, e com folga, a aplicação dessa técnica no estado, concentrando quase 40% da área total restaurada. Isso sugere que a capital, justamente a área mais afetada pelos alagamentos, está apostando nessa solução de forma bem deliberada. Claro, uma intervenção como essa tem um custo. A pesquisa calcula isso com precisão. Segundo o mesmo instituto, o investimento para criar uma mini-floresta de 300 metros quadrados é de quase R$ 28 mil. Agora, vamos colocar esse número em perspectiva. É aqui que a gente vê o poder da prevenção. De um lado, um investimento preventivo de cerca de R$ 28 mil. Do outro, prejuízos que passam de 70 bilhões de reais só com inundações.
A lógica econômica é inegável. É a diferença clara entre investir numa solução e pagar muito mais caro por um problema. A lógica financeira é bem clara. Mas como, na prática, uma pequena floresta ajuda a evitar um desastre? Vamos conectar os pontos e ver como esse sistema contribui diretamente para a gestão de riscos. O estudo mostra essa conexão de forma bem direta. Na fase de prevenção, as miniflorestas agem como esponjas naturais, sabe? Elas reduzem o escoamento da água, estabilizam o solo e ainda melhoram o microclima da cidade. Já na fase de preparação, elas podem fornecer recursos e até mesmo criar rotas seguras em situações de emergência. E o impacto vai muito além da gestão de desastres. Um trabalho como este se alinha a vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as metas globais da ONU para um futuro melhor. Ele contribui para a educação, para cidades mais sustentáveis, para a ação climática e para proteger a vida na Terra, mostrando seu enorme valor social e profissional. Para fechar, vamos dar um passo para trás e refletir sobre o significado maior de uma pesquisa como essa. O que a ciência, quando aplicada de forma tão prática, nos diz sobre o futuro? Essa citação da Rachel Carson, que está na monografia, captura a essência de tudo isso. Trabalhar com a natureza é, no fim das contas, uma forma de gerenciar a nós mesmos e as nossas próprias ações no planeta. Esse é um exemplo poderoso de como a pesquisa acadêmica pode gerar conhecimento prático, aplicável, que beneficia toda a sociedade. A qualidade deste trabalho é um reconhecimento do papel fundamental que cursos de pós-graduação como este têm na promoção da ciência para uma gestão pública mais eficiente. O que a gente fez aqui foi uma síntese, um convite para conhecer mais sobre o assunto. Para quem quiser se aprofundar nos detalhes, a leitura da monografia original é indispensável e o link está aqui na descrição. Por fim, um aviso importante. Este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico e, por isso, pode conter simplificações. A fonte definitiva é sempre o documento original. Mas fica a reflexão. Se uma mini floresta de R$ 28.000 pode ajudar a prevenir bilhões em prejuízos, o que nos impede de transformar nossas cidades em esponjas verdes?